E aí, galera, beleza? Vamos então começar mais um vídeo da série Produtos Notáveis. Vai ser o primeiro videozinho da sequência de Produtos Notáveis. Para constar, Produtos Notáveis, pessoal, nos ajuda a simplificar uma série de expressões algébricas. Então se torna muito importante sabermos desenvolver alguns produtos notáveis e fatorar, algumas expressões. Bom, primeira brincadeira de hoje, então, vai para a propriedade distributiva da multiplicação. Observe comigo, caso tenhamos um número A que multiplica outro número B mais C, o que teríamos, portanto, é o que o pessoal chama aí de chuveirinho, a propriedade distributiva. A gente multiplica o A pelo B, depois multiplica o A pelo C, beleza? Como que vai ficar isso, então? A vezes B, a gente tem AB, mais, vamos conservar esse sinal, A vezes C, teríamos AC, beleza? A título de exemplo, pessoal, vamos colocar um exemplo para ficar legal aqui e entendermos como que vai funcionar essa brincadeira. Por exemplo, a gente tem 2 que multiplica x mais 7, por exemplo, Como que vai funcionar isso aí? Aplicando, portanto, a propriedade distributiva, multiplicamos primeiro o 2 por x, depois multiplicamos o 2 por 7. Teríamos, portanto, 2 vezes x, 2x, não é isso? 2 vezes 7, 14. Bacana? Agora, devo ressaltar e chamar a atenção para o que a gente faz também de trás para frente. É o que a gente vai chamar de colocar o fator comum em evidência. Observa para a gente, caso tenhamos, é exatamente o que foi feito aqui em cima, só que de trás para frente. Observe bem, caso tenhamos A vezes B somado de A vezes C, bom, observe que nas duas parcelas dessa soma, o fator A se repete. Então, o que a gente vai fazer é colocar esse fator A em evidência. Evidenciando, portanto, o fator A, divide-se termo a termo por esse A evidenciado. A vezes B dividido por A, sobra para a gente o B, não é isso? Mas, bora obedecer esse sinal, A vezes C dividido por A, sobra para a gente aqui C, beleza? Isso, então, seria colocar o fator comum em evidência. Observe, por gentileza, vamos citar aqui um exemplo, como que vai acontecer um exemplo de colocar o fator comum em evidência. Se a gente tem, portanto, a expressão 6x mais 9, por exemplo, dá para observar o seguinte, pessoal, o 3 é um fator que aparece aqui e acolá também, Evidenciando esse 3, observe bem, dividindo assim como foi feito aqui em cima. Termo a termo por esse 3, teremos 6x dividido por 3, fica para a gente 2x, não é isso? 9 dividido por 3, sobra para a gente 3. É de se observar, pessoal, tá, portanto, aqui é feita a fatoração, está fatorada a expressão. É de se observar que a gente saiu de uma sequência de soma e caiu numa sequência de produto. Qual que é a vantagem disso? Poder simplificar a expressão. Então, pois bem, o primeiro caso que a gente vai ver, depois de já ter tratado da propriedade distributiva na multiplicação, é o que vamos chamar carinhosamente de quadrado da soma de dois termos. Para entender, isso é o quadrado da soma de dois termos. Bom, como vocês sabem, elevar um número ao quadrado equivale a multiplicar esse número por ele mesmo. A gente vai fazer uma abordagem, a princípio, aqui algébrica, lembrando que isso tem uma abordagem geométrica muito bonita de ser demonstrada. No momento oportuno, a gente pode conversar a respeito disso também. Mas tendo uma abordagem puramente algébrica, observe que elevando A mais B ao quadrado, isso equivale para a gente a multiplicar A mais B por A mais B, não é isso? E trabalhando agora com aquela propriedade distributiva com relação à multiplicação, a gente multiplica, o que eu chamo de multiplicar todo mundo por todo mundo, Multiplica o A por A, o A por B, depois a gente tem aqui, o B vezes A e o B finalmente multiplicando o B. Bom, bora ver como é que isso vai comportar.
A vezes a gente tem a ao quadrado. A vezes b, a gente vai ter, portanto, ab. B vezes a gente tem também AB ou BA, uma vez que a ordem dos fatores não altera o produto, e B vezes B, B ao quadrado. Observa carinhosamente comigo que eu tenho um AB mais um AB, portanto, 2AB, tá aí, mais, o que eu tenho aqui na frente? Um B ao quadrado. Na verdade, quando o cara sugerir A mais B ao quadrado, o que tem que estar na ponta da sua língua? Isso vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá ok? É o que a gente vai chamar, então, de quadrado, observe comigo, é o quadrado da soma de dois termos, A e B, beleza? Agora, olha aí, falando ainda de quadrado, não da soma de dois termos, mas o quadrado da diferença, o quadrado da diferença de dois termos, o procedimento algébrico é muito parecido, né? A gente multiplica A menos B por A menos B, beleza? Bom, efetivando agora a propriedade distributiva, bora multiplicar o A por menos B, tá ok? Olha, esse sinal é importante. O menos B a gente multiplica por A e o menos B multiplicamos por menos B novamente. Bom, o que vai ficar isso aí? A multiplicado por A, a gente tem, portanto, A ao quadrado. A multiplicado por menos B, menos AB. Menos B multiplicado por A, menos BA, ou menos AB. Menos AB, só para ficar igual ao primeiro aqui, né? E menos B multiplicada por menos B, menos com menos eu tenho mais, portanto, mais B ao quadrado. A gente pode somar os termos semelhantes aqui, o que ficaria, portanto, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Bom, no fritar dos ovos, o que vai interessar para você é que quando acontecer A menos B ao quadrado, isso vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Daí o nome, portanto, a gente tem, ó, o quadrado, tá ok? Da diferença, essa subtração que a gente vai chamar de diferença de dois termos, A e B, resultando em o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Legal? Ó, eu acho que cabe um exemplo legal para a gente entender de fato o que está acontecendo aí, né? Como que ficaria esse exemplo? Vamos jogar aqui na frente comigo? Pegar primeiro o quadrado da soma de dois termos. Vamos pegar aqui 2x mais 3 ao quadrado, tá ok? Como que vai ficar esse 2x mais 3 ao quadrado? Isso vai ser, portanto, colando aqui do que a gente acabou de fazer. Isso vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, somado ainda do quadrado do segundo termo, tá ok? Portanto, o 2x mais 3 ao quadrado vai ficar, me ajuda e cuidado com isso aqui, tá? Eu tenho 2x ao quadrado, eu tenho que levar tanto o 2 quanto o x, o que ficaria, portanto, 4x ao quadrado, ok? Mais 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12x, mais o 3 ao quadrado, eu tenho 9. Legal? Tá aí, então, desenvolvendo 2x mais 3 ao quadrado, chegamos nesse resultado. Bom, um exemplozinho com o quadrado da diferença, vamos pegar aqui também 2x, só que menos agora, 2x menos 3, tá? Olha, um carinho que eu gostaria que todo mundo observasse é que fica negativo apenas esse segundo cara aqui, né? Primeiro é positivo, o segundo é negativo e o terceiro é positivo. Então, como que ficaria isso? Lembrando, tá, pessoal? O primeiro termo que eu me refiro é o 2x. E o segundo termo que eu estou referindo seria o 3, sendo o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O segundo termo não seria menos 3, apenas o 3. Então, teríamos, portanto, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, né, o quadrado de 3. Legal? Como que vai ficar essa brincadeira? 2x menos 3 ao quadrado, portanto, teremos 4
x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, a gente pode colar do cara lá de cima, mais 3 ao quadrado, que é 9. Legal? Já já o terceiro caso de fatoração e produtos notáveis para vocês aí. Tá aí o que a gente vai chamar então de terceiro caso dos produtos notáveis, o que eu estou chamando carinhosamente aqui de produto da soma pela diferença de dois termos. Bom, o que facilmente se justifica, só observar, né? Eu tenho aí a multiplicação, ou seja, o produto entre a soma e a diferença de dois termos, A e B. Né? Como que a gente pode proceder dessa maneira? Da mesma maneira em que foi trabalhado nos casos 1 e 2, a gente vai aplicar também aqui a chamada propriedade distributiva. A gente multiplica o A pelo B, ok? Depois a gente multiplica o B pelo A e o B pelo B. Então, o primeiro multiplica-se pelo primeiro e pelo segundo, o segundo multiplica-se pelo primeiro e pelo segundo. Bom, acompanhando comigo, teremos A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, B vezes A positivo, então a gente vai ter mais AB, e B vezes menos B menos B ao quadrado. Bacana? Bom, acompanhando com a gente, então, A mais B, que multiplica A menos B, teremos aqui A ao quadrado. AB positivo com AB negativo, a gente pode simplificar, menos B ao quadrado. Legal? Olha, isso acontece muito. Bom, tá aqui, desenvolvimos o produto notável, né? Ficou, então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora, uma coisa que acontece muito, e muito acontece pra gente, é o daqui para trás, né? Fazer de trás para frente. Vamos pegar um exemplozinho pequeno desse aqui. Por exemplo, se acontece para a gente lá 2x mais 4, que multiplica 2x menos 4. Não se faz necessário, pessoal, sair fazendo aquela distributiva, todo mundo por todo mundo, para depois simplificar. É só observar o que acontece. A gente vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Toda vez que tivermos o produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Se isso se aplica aqui, a gente pode, portanto, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Legal? Observando, então, 2x mais 4, que multiplica 2x menos 4, isso vai ser 4x ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16. Bacana? Agora, olha só, o legal é quando acontece exatamente de trás para frente. Se a gente tem, por exemplo, A ao quadrado menos B ao quadrado, é até bonito o nome dessa fatoração, seria diferença de quadrados, né? A diferença entre o quadrado de A e o quadrado de B. Sem mais delongas, é só observar. Isso vai ser o quê? O primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Isso é extremamente cobrado. Acredito eu, ser um dos casos mais cobrados aí dentro de produto notável, né? Dentro de fatoração, portanto. Se pedir, por exemplo, fatore a expressão 9x ao quadrado menos, sei lá, menos 4, né, por exemplo, né? É de se observar o seguinte, pessoal, eu tenho a diferença entre o quadrado de dois termos. Pensa comigo, qual é o termo que elevado ao quadrado resulta em 9x quadrado? Vamos escrever ele pequenininho aqui embaixo, ó. Concorda que o cara que é elevado ao quadrado resulta em 9x ao quadrado seria 3x? Da mesma forma, o cara que é elevado ao quadrado que resulta em 4 é 2. Bom, se a gente tem, portanto, a diferença entre dois quadrados, que seria o quadrado de 3x e o quadrado de 2, a gente pode, portanto, fazer o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo, o que daria, portanto, essa expressão fatorada, 3x mais 2, que multiplica 3x menos 2. Beleza? Tá legal até o terceiro caso?